Boa noite, minha gente! Vamos hoje para a quarta edição do Batendo Resenha, certo? Do mês de setembro, que a gente dedicou aí à saúde mental. Foram 3 encontros até agora incríveis, de verdade. E eu sou time terapia, então tem muita coisa ainda que eu acredito que é importante a gente falar. Esse momento pandêmico serviu para mostrar que, de fato, mais uma vez, todas as pessoas precisam de terapia. Então, eu escolhi alguns assuntos que eu considerei mais necessários para o momento, para que a gente pudesse aí compartilhar junto. A ideia, sobretudo, é essa, né? Trazer informações para vocês que sejam de fato relevantes, né? Às vezes as pessoas falam assim, tô de saco cheio de live e não sei o quê. Eu acho que tudo é a proposta daquilo que lhe toca, né? Aquilo que vai fazer diferença para você. E eu acredito que a gente deve fazer aquilo que vibra no nosso coração. Vibrou no meu, eu produzi isso. Eu vou ligar a luzinha aqui. E tá dando super certo, tomando. E a gente segue aí, se Deus quiser, até novembro, trazendo conteúdo legal para vocês, tá? Em outubro, o tema central vai ser negócios, então a gente vai falar sobre como precificar seu serviço ou produto, como vender bem nas mídias sociais. Vai ser bem legal, 4 encontros com pessoas que eu sou fã, de fato, admiro muito, sobretudo por ser comunicadora e atuar nessas áreas também. Então são pessoas com quem eu aprendo muito no dia a dia e que com certeza vai contribuir muito com vocês, tá bom? Hoje a nossa convidada é Mel Meirelles. Boa noite a todos e a todas que já chegaram. Mariana Costa dos Santos, minha prima maravilhosa, parceira de trabalho, advogada brilhante. Tenho muito orgulho. Maria é uma menina jovem, totalmente engajada, milituda. Tudo que é da comunidade negra, tudo que diz respeito a mulheres, que diz respeito a questões sociais, nós combinamos bastante. E várias outras coisas, mas esses temas são de destaque aí que a gente sempre acaba pontuando, sobretudo no nosso trabalho, tá bom? Boa noite, Roberto. Boa noite, Nani. Boa noite, Franklin, parceiro querido, que já foi meu cliente há vários anos. Cigadelha, minha companheira de aula de percussão. O público aqui é bem misturado. Nani abençoada, Bieno, Bruno Castanhos, que eu já falei. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Camila São José, jornalista, assessora, também empreendedora, brilhante. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou chamar a Mel para poder a gente começar o nosso assunto, tá bom? Vamos falar sobre os impactos da escravidão nas pessoas negras e indígenas que reverberam até hoje. Inclusive, eu descobri Mel através de um post dela muito interessante falando sobre dinheiro. E aí a gente vai bater um papo super legal, enriquecedor. Lave Amorim, minha prima, seja bem-vinda. Lave, que é cadeira cativa já aqui. Lave, Jessely, Maurício, tem algumas pessoas. Meu irmão mais velho também sempre aparece aqui. É muito legal os feedbacks que eu tenho recebido de vocês, tá bom? Vamos lá para mais um Batendo Resenha. Vamos nos divertir, aprender juntos, sobretudo com essa especialista maravilhosa, Mel, que é psicoterapeuta. Mel, manda uma solicitação, por gentileza, para poder te aceitar aqui e a gente começar nosso assunto. Cineia maravilhosa, querida, super parceira, esposa do meu amigo Gabriel Carvalho, casal muito querido. Esperando o Mel chamar para poder a gente iniciar nosso assunto. Eita, bora! Tio Mark que não me derrube, viu? Porque ele tá do meu lado. Simbora! Boa noite, Mel! Tá Boa subindo? noite, tô. Tá tudo aqui, tô Glória a vendo, tô. Deus! Porque, meu irmão, os 2 últimos foi na bênção. O povo não estava se enxergando, mas a gente conseguiu tocar. Muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu descobri o seu trabalho. Graças a Deus caiu no meu colo um post que me levou a te seguir, te acompanhar, admirar o seu trabalho e te convidar para poder a gente trocar aqui hoje. Eu aprender bastante, né, através das perguntas do roteiro que a gente construiu. Sim. E aí levar informação bacana para esse povo, né, que é necessário. Sim, com certeza.
Vamos Vamos lá! conversando sobre essas questões todas que atravessam a gente, né, há muitos anos. Exato, muito, eu achei muito a forma que você aborda muito rica e um olhar assim singular, porque são coisas que passam totalmente despercebidas e que é a hora da gente pegar justamente essas pessoas que são autoridades para poder falar sobre certas coisas e trazer à luz, né? Que de Sim, fato é muito importante. Então vamos lá, antes da gente começar o nosso assunto, eu quero saber quem é Mel na fila do pão e o que e por que Mel escolheu ser psicoterapeuta. eu escolhi ser psicoterapeuta porque eu gosto muito de gente, Lu. Eu gosto muito de conversar. Antes de ser psicoterapeuta, eu trabalhava no Cinema Nacional. Eu fui diretora de arte e assistente de arte durante 14 anos. Então eu ajudei a contar histórias, né, dentro do cinema e saí de contar histórias para ouvir histórias. E aí me encontrei nesse lugar Incrível. de ouvidora de histórias, né? E mesmo assim, quando a gente vai trabalhar em algumas comunidades, né? Porque a gente viajei muito durante muito tempo, durante a Bahia inteira e dentro do Brasil, a gente ouvia muita história de gente muito especial, assim, os personagens muito especiais, sabe? E aí eu fui começando a olhar as pessoas de uma outra forma, não só como a forasteira que chegou para fazer um filme, Sim, tentando conhecer a história daquela comunidade, tentando entender quem são aquelas pessoas, como elas podem contribuir, como a gente podia contribuir com elas de alguma forma. Eu perfeito. fazia parte de um coletivo de cinema, que era Plano 3, que a gente sempre tinha a intenção de chegar nas comunidades e injetar dinheiro na comunidade. Então a gente almoçava na casa de alguém que fazia comida, a gente sempre fazia tudo que a gente, alimentação, a gente sempre fazia pela comunidade, para poder injetar de alguma forma Gente, retorno econômico, sim. né? Não só chegar com um olhar predador, chega lá, explorar o lugar e ir embora. Isso aí, perfeito. Antes disso, do cinema até, eu era educadora social em uma ONG aqui em Salvador, na Cipó Comunicação Interativa. Eu era educadora Sim, através da conheço. educomunicação. Então, todas essas coisas que passaram pela minha vida me trouxeram para esse lugar da escuta, né? E todas as experiências que eu tive de observação de pessoas, de infinitos lugares, me fizeram ter um olhar diferenciado para o processo terapêutico, porque eu tenho muito mais vivência real, de rua, de estar olhando pessoas, não só no Sim, consultório, sabe? de dia a dia, Então, né? De gente é, no mundo. de vários tipos de pessoas. Então, isso acabou me trazendo bastante riqueza, assim, no meu conteúdo. E é isso, Perfeito. por isso que eu decidi ser psicoterapeuta. Gente, não, e quando você fala isso, né, do lugar da fala para o lugar da escuta, isso é genial, porque é uma virada de chave, mas ao mesmo tempo é meio que espelho, né? Não, pô, aqui tá muito legal, mas Exatamente. deixa eu experimentar aqui agora. E lidar com cabeça de gente, eu sempre digo isso, eu sou super team terapia, total. Né? E trabalho como psicoterapeuta, inclusive, já trabalhei com psicólogos, então é uma área que me seduz muito e que eu me considero hoje um ser humano muito melhor por conta desse processo. Faz a gente, de fato, se enxergar, se conhecer Sim, melhor, para além das patologias, de todas as questões, né? Que normalmente nós vamos pela dor. Infelizmente, algo acontece com isso é a gente verdade. que A muda a gente tem nossa que vida e a gente quebrar para acaba ir lá se indo. colar. Isso. E que eu espero que daqui a um tempo não seja uma coisa muito natural que as pessoas busquem, sobretudo pelo Sim, autoconhecimento, né? E para nos que a tornarmos gente vai antes melhores. de quebrar, né? Exatamente. Aí entra no fluxo da prevenção, que a gente tende a não ter tanto. Mas é isso, faz Sim. parte do processo que a gente vai construindo. Aí você trouxe E para mim hoje que em você é dia, psico. Lu, e hoje em Pode dia falar. o meu trabalho é direcionado para mulheres, mulheres cis e mulheres trans. Eu sou coordenadora de atendimento psicossocial da Casa Aurora. E lá a gente atende, Sim, além dos grupos das meninas e das pessoas que estão lá dentro acolhidas, a gente atende público externo também. A gente tem equipe de médico, psiquiatra, a gente tem assistente social e tem um grupo de terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas e psicólogos que fazem atendimento para sim. as pessoas LGBTs que precisam de algum. Eu sumi, né? Peraí que eu Ai, vou botar o carregador aqui. foi. Mas foi rapidão. Que maravilha isso também, que é muito importante, né? A gente que se propõe a falar de inclusão, de diversidade, falar sobre essas pessoas que Sim, normalmente são tiradas o básico, que é a dignidade e a humanidade dessas pessoas. Então, é muito, extremamente importante.
esse papel, sobretudo, de acolhimento, né? E que entendamos que precisamos abraçar essas pessoas, acolhê-las, né? E não tirá-las, marginalizá-las, que é isso que ainda acontece muito fortemente na nossa sociedade. Parabéns, inclusive, Mel, você realmente é brilhante. Obrigada. E eu já tinha pescado nessas coisas e não conhecia, né, o projeto, mas já fui futucar, isso que é muito legal na internet, né? Eu falo, às vezes as pessoas ficam, é muita informação, gente, mas vai por aquilo que você sabe que te agrega, sabe? Você tem suas preferências, suas questões, né? Mas tem muita informação aí, de graça e pertinente para poder a gente sugar, aprender coisas, às vezes, imagináveis na nossa cabeça, que se apresentam pra gente, e isso é de um valor absurdo. E que a internet, embora ela ainda não chegue para tanta gente, que as pessoas, né, quem tem acesso acha que chega para todo mundo, mas nós que temos esse acesso, que a gente sabe usar de cada qualificado, vez de uma maneira, né? exatamente, separar, né, esse volume enorme daquilo que realmente faz diferença na nossa vida, tá bom? Aí agora eu vou fazer uma pergunta que as pessoas normalmente pensam que psicólogo e psicoterapeuta é tudo a mesma coisa. Vamos separar os sacos e dizer quem faz o quê, como faz. As duas funções atuam no atendimento psicossocial. Deveriam, né? Ser psicossociais. Mas a psicóloga, que pode ser psicoterapeuta, é uma formação acadêmica em psicologia. Quem é psicoterapeuta apenas são pessoas que fazem especializações em algumas áreas. Perfeito. No caso, eu me especializei na transpessoal sistêmica. E por isso que eu tenho esse empenho em trazer questões históricas. Porque o princípio da terapia sistêmica é fazer com que você entenda a sua história, entendendo que você é parte de um sistema. Um sistema social, um sistema familiar, um sistema de amigos, um sistema de trabalho. Que tudo isso impacta na sua saúde mental. Então, a nossa construção social impacta diretamente na nossa saúde mental. Eu tenho estudado muito sobre psicologia social, justamente por tratar das meninas, por atender pessoas negras também com muita frequência. Eu tenho uma grande parte de mulheres negras que eu atendo. E quando a gente olha para a história do nosso país e a gente bota o olhar sistêmico, a gente entende que tudo que a gente está vivendo hoje é uma reverberação desse sistema. Sim. A gente não tem só a questão genética para poder botar na conta. Existe uma nova teoria chamada epigenética que fala sobre heranças emocionais. E essas heranças emocionais são as que contam para a gente coisas que os nossos pais não contaram, que nossas mães não contaram, mas de alguma forma a gente sabe. Perfeito. Gente, fica a dica, isso inclusive eu aprendi com o meu, tá? Epigenético, que é a herança das emoções. Isso é muito importante. Nós não carregamos apenas o DNA, não. Tem muita coisa aí no nosso consciente, no nosso subconsciente, em nós, enquanto seres, que essa palavrinha revela muita coisa. Eu fiquei positivamente surpresa e feliz com um aprendizado tão importante e que eu não tinha a mínima noção que existia, né? E é super novo, a teoria da epigenética é super nova, assim. Tá sendo avaliada porque, por exemplo, a epigenética atua no indivíduo com muito mais força, às vezes, do que a própria genética. Porque uma família que tem um gene de um tipo de câncer, por exemplo, alguns indivíduos vão desenvolver a partir do comportamento social que eles têm. A partir da forma como eles se relacionam em sociedade, como eles comem, como eles vivem, com as relações interpessoais. Como o sistema atua nessa pessoa. Outras pessoas da mesma família com o mesmo gene vão ter o gene despertado. Entendi. Então, a epigenética fala sobre tudo isso, sobre toda a nossa herança ancestral dentro da nossa memória, do nosso inconsciente coletivo e nosso subconsciente, e fala principalmente sobre essa construção social de convívio. Como isso fica na gente. Sim, por isso que se diz, fulano puxou a natureza de ciclano, fulano tem características assim ou assado. Às vezes eu mesmo observo coisas simples, que não é nenhuma questão de emoção, mas às vezes a minha maneira de dirigir me lembra muito um dos meus irmãos. Às vezes, a maneira que eu me enxugo quando eu saio do banho também me lembra um dos meus irmãos. E eu percebo, meu Deus, parece que é fulano. E tem outras questões que são muito subconscientes. Ô, Nicole, tudo bom? Tem outras questões que são muito subconscientes, inclusive. Por exemplo, histórias de famílias, sagas familiares, mulheres que têm questões com parto.
Tem a questão genética? Sim, tem. Mas, assim, chega em determinada geração a mensagem de que parto é ruim, mesmo que esse indivíduo, essa mulher, tenha visto que todos as familiares pariram e tem filhos, nela tem uma sensação de que parto é ruim, é prejudicial. E aí, quando a gente vai fazer essa questão, quando a gente vai fazer a observação sistêmica, a gente descobre que alguma antepassada faleceu durante o parto. E essa memória atravessou gerações. Então, esse medo, ele não tá só ao vídeo que ela viu, ou a amiga que falou, tem esse Pode ter muito histórico, né? antes. Pode ter muito antes. Por isso que a sistêmica é interessante. Que a gente não olha para o indivíduo apenas. A gente olha para a relação familiar e para as outras relações ao redor dele. Sabe, tipo o sistema solar, que tem um planeta e tem outros planetas? O mesmo raciocínio. Regindo, né? Gente, genial. Aí a gente já vai abrindo as perguntas e já para começar a permear aí o nosso tema, né? Muita gente fala que nós somos iguais. Somos todos iguais, Bel? Me conte se Nunca, somos. de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Primeiro porque a minha vivência não é a sua. O seu irmão não é igual a você. Você pode ter uma irmã gêmea e ela não vai ser igual a você. Porque as vivências são diferentes. Mesmo se você seja gêmea univitalina, a mãe comprou sempre as mesmas coisas para todo mundo comeu a mesma comida, todo mundo viveu no mesmo espaço. A forma como as emoções chegam em você te fazem perceber o mundo de uma forma diferente. Então, a partir daí, ninguém é igual a ninguém. Quando a gente vai para a questão de cor, raça e outros departamentos de classe social, aí é que a gente encontra realmente um grande problema, porque ninguém é igual a ninguém mesmo. Muito bem. Super ok, inclusive, essas observações, né? De classe, de raça, enfim, que nós sabemos muito bem como é que as coisas funcionam. Vamos lá. Sobre o olhar da psicologia, que a gente vai falar de um tema recente, né? Sobre a questão que a Magazine Luiza optou por abrir uma seleção de trainees exclusivamente para pessoas negras. E isso reverberou de uma maneira óbvia. A comunidade negra atenta às pessoas, né? Que entendem o porquê e o para quê de certas coisas, se movimentaram de um jeito, mas e a sociedade em geral houve uma repercussão muito negativa, inclusive em todos os espaços da mídia, no LinkedIn, que foi também onde reverberou muito. E aí, eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre isso? Por que isso gera tanto questionamento em um país que é claramente desigual socialmente, em que a população negra, sobretudo na cidade de Salvador, que é a maioria absoluta, né? E somos tratados como minorias. E isso também somos 58% da população. Exatamente. E aí essa minoria aí já não se encaixa, mas enfim, é algo que tem muito relacionado a isso. Eu queria que você trouxesse até para poder esclarecer para as pessoas, né? Lu, o que eu acho mais interessante de tudo, você conhece o livro chamado Elite do Atraso, de Jessé Souza? Sim. Leiam, por favor, que vocês vão entender muito bem o que foi esse movimento com relação ao Magazine Luiza. Brancos racistas não querem perder privilégio de maneira nenhuma. Enquanto a vida inteira pessoas negras foram ditas como essa vaga você não preenche os pré-requisitos dessa vaga. Por questões de cor, sim, a gente sempre percebeu e soube. E por questão de não acesso à qualificação educacional, que as pessoas negras não tinham acesso antes, né? É muito fácil para a branquitude olhar para as pessoas negras que estão tendo acesso e reclamar. Ai, mas não, por que não? A vida inteira foi o contrário, ninguém viu. Ninguém viu, a vida inteira foi o contrário, ninguém estava preocupado. Mas a questão, que assim é uma percepção que eu tenho, é particular, existe um receio do capitalismo, né? Que a classe trabalhadora, que são as pessoas negras nesse país, que já vieram traficadas e escravizadas e sequestradas para isso. No Brasil, o capitalismo está diretamente relacionado à opressão de pessoas negras para a manutenção do capital. Então, eu não quero que pessoas negras ascendam. Eu não quero pessoas negras na faculdade. Aquele filme Que Horas Ela Volta, que Lula até usa como parâmetro de ruptura de raciocínio, que quando os filhos das patroas não conseguiam entrar na faculdade e os filhos das empregadas começaram a entrar, aí a gente tem uma quebra de paradigma e uma quebra de raciocínio dentro do Brasil. Aí a elite do atraso
começa a se preocupar com o progresso das pessoas negras e pessoas pobres, que são maioria negras, infelizmente. Uhum. Então, o que está acontecendo com o Magazine Luiza é só uma retaliação em um processo que é feito através com o movimento de reparação, né? Então, Exatamente. qualquer tipo de reparação que se faça à comunidade negra ou qualquer outra comunidade indígena, qualquer outra dita minoria, é sempre tratado dessa forma, como se fosse um grande absurdo. Porque a elite não quer perder privilégio. Perder nada, né? Aquilo de Nada. tudo é nosso e vocês que fiquem aí com as migalhas que nós achamos que vocês devem ter. Sim. Então, e as coisas estão mudando e a gente tem sentido que tá um negócio, o caldo tá engrossando de uma maneira que eles estão começando a ficar preocupados de fato. Exato, acho que a palavra é essa, tensos. Tá rolando uma tensão entre a elite. Por isso que esse presidente ganhou. Porque a elite ficou meio, gente, como assim? Negro doutor, negro engenheiro? Não, peraí, não. Aí não. Tá saindo do lugar que a gente disse que era pra vocês. Como assim vocês estão saindo de onde nós colocamos vocês? Tá errado Pois isso. é. Né? Pois é. E as pessoas ainda acham estranho quando se fala em reparação. Gente, seres humanos foram escravizados. E quando sequestrados, a abolição aconteceu, exatamente. Sequestrados. E assim, se a gente para pensar, se alguma pessoa de uma família, independente de ser negra ou branca, estou falando de dias atuais, é sequestrado, isso fica como um trauma coletivo naquela família durante anos. Perfeito. Gerações vão saber que o avô foi sequestrado, pego de assalto, etc, etc. Por que tem que silenciar o sequestro das pessoas negras da África? Por que não se pode falar que foi um sequestro? Sabe? Por que não pode botar o nome certo na coisa certa? E ninguém pode reclamar, porque é mimimi. Mas se você for branca e seu avô foi lá sequestrado há muito tempo atrás, você pode falar disso a vida inteira, pode sofrer com isso, isso pode ser um trauma familiar. Mas para as pessoas negras que foram traficadas de um outro continente para aqui, isso não, aí é mimimi, aí não pode. E é muita violência que ultrapassa, que transpassa as pessoas negras e indígenas, entendeu? É muita violência. É uma violência diária. A produtividade, a questão cognitiva das pessoas que vivem em comunidades carentes, em favelas, em lugares de pobreza, bolsões de pobreza mesmo, que a gente tem bolsões de pobreza em grandes centros, a gente sabe, a gente faz de conta que não sabe, mas sabe. Existem. Essas pessoas, como é que elas acordam? Elas vão ter o que comer. Menino tá indo pra escola no meio de tiroteio. Menino tá indo pra escola pulando o cadáver do vizinho. É muita violência. Como é que fica? Mas essa criança é muito nervosa. Vocês esperavam o quê de uma criança que dorme e acorda com tiroteio na cabeça? Total. Você espera o quê de uma pessoa negra que fica negra pobre, né? Que fica na comunidade sob tensão o tempo inteiro? Se você fica estressadinha dentro de casa, você fica triste e não consegue produzir, imagine uma pessoa que passa o dia inteiro sob pressão. A vida, né? Faz parte do cotidiano, é aquela coisa. Eu tenho umas 2 semanas, estava participando de uma reunião dentro de um dos clientes que eu tenho, que é a empresa DM Júnior, e tem um comitê da diversidade. Sim. E nós estávamos conversando sobre isso. E uma das meninas, tô falando, já me arrepia toda. Ela começou a falar do irmão dela, e a Universidade Federal é considerada uma universidade elitista, inclusive dentro do próprio grupo. Pessoas abertas querendo conversar, porque precisamos que pessoas não negras, não indígenas abracem, porque senão a gente não consegue transformar as coisas. E ela contando como ela se sente toda vez que o irmão dela de 15 anos sai sozinho. Pegou o documento, não põe a jaqueta na cabeça, se a polícia estiver perto, não corra. 350 mil recomendações, e as pessoas ficavam assim, ó. Pois é, e assim, isso é o cotidiano de qualquer pessoa negra. Sim. Você acha que as pessoas negras se preocupam tanto com a aparência, em estar bem perfumadas, bem vestidas, por quê? Porque o preconceito, a retaliação através do preconceito já é esperado. Uma pessoa negra sai de casa esperando ser humilhada, esperando passar por uma situação de racismo. Na terapia sistêmica, a gente tem um termo chamado hangover, que em inglês significa embriaguez, que é como se a pessoa tivesse o tempo inteiro naquele retraumatizando. Você vai pra rua e você vai se reencontrar com trauma. E assim, existe uma questão que é muito, muito delicada, que eu fiz um curso de escuta antirracista com a psicóloga daqui de Salvador, Ana Luísa. Que interessante isso. Ela tem um curso super legal. E ela falou uma coisa que eu fiquei extremamente triste e chocada. Ela fez, quando uma mãe
tem um filho assassinado dentro de uma comunidade, ela não tem tempo de chorar pelo filho. Ela precisa correr em casa para buscar a carteira de trabalho dele, para provar que ele é trabalhador. Ela não pode ir para a delegacia dar uma queixa sem ter documentação do filho provando que ele não é marginal assassino. Porque sempre é subentendido que se uma pessoa negra ou pobre morre na favela, ela é traficante marginal. Sim. Isso é muita violência. Muita violência. Seu filho é assassinado pelo Estado e você tem que provar que seu filho não é marginal. Não é o Estado que tem que se justificar. Gente. Você entende o grau de adoecimento mental, de adoecimento emocional que as pessoas ficam submetidas? Quando a gente vai para a comunidade indígena que mora em região de mata, isso fica num volume altíssimo. As pessoas não dormem. Por isso que o suicídio indígena é altíssimo. O suicídio de adolescentes no Brasil aumentou nos últimos 10 anos. Aí quando você vai olhar, qual é a região que mais tem suicídio de crianças? Mato Grosso e Amazonas. 81% dos casos de suicídio de adolescentes está no Mato Grosso e Amazonas, que são estados com maioria indígena. Então a gente não pode falar sobre saúde mental sem lembrar de falar sobre segurança social. É antes do querer se tratar, é antes do estar chateado, depressivo, é muito antes. O estado de seguridade social é para que a gente também tenha sanidade mental. Se você vive num Eu já lugar... tô impactada. É horrível, é horrível. São realidades muito terríveis, assim. Se você vive num lugar, é como se você ficasse na sua casa o tempo inteiro esperando sua casa ser invadida, sua mãe estuprada, sua irmã estuprada e todo mundo toca fogo na casa. É esse sentido o tempo inteiro. Não tem como ter saúde mental. Existe uma vantagem, entre muitas aspas, quando a gente para falar sobre negritude e pessoas indígenas, que passam num lugar bem estreito, porque não é uma vantagem. Quando a gente fala de comunidade de pessoas negras, a gente tem a mínima suspeita de onde aqueles ancestrais vieram. A gente sabe que aqui no Brasil, muitas pessoas vieram da Nigéria, que a gente tem o pessoal Jeje, que a gente tem o pessoal Nagô. A gente sabe mais ou menos onde essas pessoas vieram. Apesar da gente não ter o privilégio de fazer o meu ancestral alemão, né? Que a gente não tem garantia de onde veio. Né? Minha família veio para o Brasil, veio convidada, não sequestrada, então não me conte suas vantagens. A gente tem a mínima noção. Aqui no Brasil, quando a gente vai olhar para as pessoas indígenas, essas pessoas não sabem quem elas são. Eu, por exemplo, eu tenho família indígena. Minha bisavó era indígena, minha avó morou perto de aldeia antes de ir para o centro. Só que eu nunca entendi isso. A minha vida inteira achava que eu era japonesa e eu achava que eu era japonesa. Aonde que eu tenho um parente japonês? Em que lugar da minha genealogia tem um parente japonês? Apagamento, né? A identidade indígena é totalmente apagada, principalmente porque, falando de genotipo, né, na parte genética, é uma qualidade genética que consegue ser sobreposta com facilidade. Então, se o negro faz um casamento com a pessoa indígena, os genotipos indígenas passam por cima os negros passam por cima dos indígenas. Entendi. Por exemplo, a comunidade daqui da Bahia, os Pataxós, se você chega lá, você pensa que você não tem indígena nenhum ao seu redor. Porque todos têm a pele muito escura e o cabelo crespo. Por causa da miscigenação. Porque é uma região onde tinha muita exploração de cacau e tinham muitos escravos. Sim. A maioria dos quilombos não foram formados apenas por pessoas negras. Foram formados também por pessoas indígenas. Fugido das aldeias, das fazendas de escravidão. Então, esse apagamento genético, inclusive, da identidade indígena, causa muita dor para muita gente. Você chega, por exemplo, eu tenho muito apreço pela comunidade indígena e eu encomendei esses dias na aldeia Pancararu, que eu conheci quando eu viajei pelo Nordeste no São João, eu encomendei um cocá para um rapaz. Eu duvidei que o rapaz era indígena. Sério? Porque ele não tem nada de indígena. Nada, zero indígena. Né? Quando eu recebi a indicação dele, eu falei, esse menino é indígena onde? E aí eu lembro que eu ainda, com toda a consciência que eu tenho, eu também promovo o apagamento de identidades indígenas. Isso é muito cruel.
E como foi isso? Como é que você ficou sabendo? Por exemplo, houve essa conexão de você entender a história dele, enfim. Ou porque é uma pessoa. Eu sigo muito IG indígena. E na aldeia Sim, Pancararu, tem lá Povo Pancararu, um IG que tem aqui. Tem a Mídia Índia legal. também. Tem É, eu amo, eu sigo. a Rádio Ayandê também. Sim, Ayandé, exato. Que é Pois aqui no é. estado, maravilhoso, inclusive. Muito Aí eu bom o trabalho achei dele. essa pessoa. Aí eu perguntei, você mora onde? Ele na aldeia. Aí eu fiz que aldeia? Ele aqui no Brejo dos Padres. Eu fiz, então tá. Hum, Mas eu só acreditei porque eu tirei do lar. Eu sabia que a aldeia é no Brejo dos Padres. sim, e que não, você já conhecia o povo que vive lá e que essa galera não tem as características. Não tem Gente, característica indígena. Então, o apagamento estético, sabe? sim, Genético da comunidade indígena é real. Eu poderia me autodeclarar indígena, não, eu sou indígena, mas eu não sou indígena nativa de área de aldeia. E assim sim. como as pessoas, os indígenas urbanos são extremamente violentados, porque a identidade não é reconhecida. Outro dia desse eu vi uma live de uma menina falando justamente sobre isso, uma menina com a pele super escura, o cabelo cacheado. E ela, não, meus avós moram na aldeia tal. E ela não é indígena por Gente. causa disso? Então, o apagamento da identidade indígena é muito, muito, muito grande. Por exemplo, a gente sabe que aqui na região de Salvador, até o Recôncavo, é uma região tupinambá. Sim, Mas quem lembra disso? não A sabia, gente tô sabe sabendo que agora. lá na região, pois é, na região de Lençóis, a gente tem duas tribos, as Caetés e os Paiaiás. A gente sabe que no sul do Brasil tem os Pataxó, tem o Ranranhan. Mas aí, como é que você sabe de onde são seus parentes? A gente não consegue localizar os parentes. Até porque, quando a invasão aconteceu no litoral e nas comunidades ribeirinhas, essas pessoas foram empurradas para dentro do Brasil. Então, teoricamente, qualquer pessoa que tenha familiar no Brasil profundo tem origem indígena. Os sertanejos Entendi. são indígenas. Olha, gente do Todo mundo é céu. indígena. O que acontece é que quando esse povo foi entrando para o Brasil, para o profundo do Brasil, a miscigenação foi atravessando eles. As pessoas brancas que também já não tinham poder aquisitivo foram se encontrando com esses indígenas, os negros fugidos também foram se encontrando com essas pessoas e a identidade indígena foi apagada. Apagada. Gente do céu. Por isso que eu digo que tem um mini privilégio entre o absurdo que acontece com a população negra e com o que acontece com a população indígena, porque ainda é possível identificar quem é negro. A leitura genotípica de quem é negro é mais fácil. Fenotípica, né? Você olha para a pessoa negra, você Sim. enxerga que ela tem ascendentes negros. Indígena, Sim. não. Gente, é um negócio. Eu tô de fato muito impactada. Mas é E isso. aí, quando a gente para, Lu, para poder pensar sobre identidade, identidade é o que você é no fundo do seu coração. É a gente conseguir se libertar da progressiva. É a gente se reconhecer como mulher com curvas e fora de padrão. Imagine uma pessoa indígena que não tem nem parâmetro. Você não tem modelo indígena. Você não tem atriz indígena. A gente começa a avançar no lado da negritude, mas a gente não avançou no lado indígena. Não, não. E E se por cabe a uma nós coisa que eu também, achei né? super... abrir esses caminhos, mas aí eu te pergunto, como é a Como? cara do indígena brasileiro hoje em dia? Como eu vou contar que essa pessoa é indígena? Se isso foi destruído com a miscigenação? Se essa pessoa não tem Gente. identidade anterior indígena, como eu vou dizer, não, essa atriz aqui é indígena? É muito difícil. Muito difícil. Então, esse apagamento da identidade indígena tem um grau de violência um pouco mais profundo do que a da negra. Porque a violência é muito parecida. Você morar numa aldeia e você morar Sim. numa comunidade carente é submissão à violência o tempo inteiro. Então, não dá A para falar gente. de saúde mental com essas pessoas. Não dá para querer que elas sejam menos agressivas, tranquilas, né? Como se Como? vivessem no mar de rosas. E é o que você está falando, da comunidade negra, nós ainda temos esse fio, né? De um caminho, uma luz em algum lugar. E no caso dos indígenas, infelizmente, não. Nossa. Ainda bem que esse bate-papo vai ficar salvo, para que mais pessoas
Tenham possam ver acesso. isso depois, exatamente. Bom, aqui a gente vai entrar agora até no post que eu descobri sobre você, sobre o seu trabalho, né? Que você me contou por conta do post que você traz sobre medo de cobrar. E aí a Sim. gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a epigenética, não é isso? O processo epigenético, da herança Isso. epigenética. E aí a gente fala, aí vai voltar isso mais uma vez, dizer que não herdamos nossos antepassados apenas o DNA, mas que existe também essa herança epigenética. Então, como você já explicou mais um pouco sobre isso, eu queria que a gente falasse sobre o post, né? Que fala sobre o medo que as De pessoas negras cobrar. têm de cobrar pelos seus serviços, pelos seus produtos, e isso tem uma explicação, minha gente, para além Terrível. daquilo de por que isso. Vamos conversar sobre, que esse é o ponto E mais aí, interessante. e aí que a epigenética atravessa a gente. Porque, por exemplo, brasileiros não brancos têm dificuldade em cobrar. Muita dificuldade de valorar o próprio trabalho. Por quê? Primeiro porque tem uma questão de identidade. Se eu não me reconheço como parte, se eu não me reconheço como potência, se eu não sou visto como uma pessoa capaz, eu cobro Sim. menos, né? E tem a questão que vem da herança da escravidão. O Brasil, o serviço no Brasil sempre foi explorado. Tem pouquíssimo tempo, tem menos de 200 anos que as pessoas começam a cobrar por serviços. Produto é mais fácil. Você faz a conta lá de quanto você gastou de feijão. Por Sim. exemplo, um abará. Faz a conta se gastou de feijão, de azeite, você sabe quanto ele custou minimamente. E aí você acrescenta seu lucro em Sim. cima. Ok. Mas a maioria das pessoas que trabalham com produtos não acrescentam o seu trabalho no valor do produto. Sempre pegam o custo, né? O custo inicial e acrescentam um pouco de lucro. Mas não fazem vezes 3. Não bota É na sempre conta o aquela tempo que para baixo, ficou. né? Na linha ali do que acredita do, eu só posso até aqui. Então, Pois até é. isso já rola essa Até para diferença poder aí. fazer precificação de produto, rola uma diferença. A gente não coloca a mão de obra da gente, as horas gastas para produzir aquilo. Quando a gente vai para serviço, aí a gente se entra na água. Ó, Porque é muito difícil. Tá, quanto eu valho? A composição de preço do serviço é também sobre o seu valor pessoal, sobre o seu alto valor. perfeito. O quanto você se percebe valorizado, o quanto você custa emocionalmente para você. Então, a gente tem muitos fatores que fazem a composição de um preço de serviço e que nesses fatores estão atravessados as questões da escravidão. Meu Porque Deus. sempre foi de graça. Como é que eu vou cobrar costurar se até outro dia se costurava de graça? Como é que eu vou cobrar um Por atendimento isso. psicoterapêutico se até outro dia eu cuidava de coisas de graça? Então tem Gente. muito atravessamento epigenético, tem muita memória ancestral quando a gente compõe um preço de um serviço. E por isso que a gente tem dificuldade. E o que a gente tem que ficar atento, gente, é que a escravidão acabou, em teoria, claro, mas a gente precisa entender que ela Maravilha. tendo, né, geralmente, de senso comum acabado, a gente Sim. pode sim começar a cobrar pelos nossos serviços. E Até ter outro essa dia, consciência Lu, ajuda relacionada a isso, né? sim, até outro Já dá dia, um. as famílias traziam meninas do interior para criar. Que criar? Escravidão moderna. Não tem criar. Ninguém pegou filho de ninguém no interior para criar. É É mentira. mole. Vou levar para Salvador, É, vou levar para vou o dar mundo, porque oportunidade, ela vai aqui é estudar. Vai nada. nada. Vai Muito estudar pelo de noite, contrário. depois de ter trabalhado o dia inteiro tomando conta de criança, correndo atrás de criança, limpando casa. Qual é a produtividade intelectual dessa pessoa? Zero. Total. Você entende? Então a gente colocou as pessoas em vulnerabilidade social e com as questões de raça atravessando em lugares muito difíceis durante muitos anos. Por isso que assusta quando um governo ou quando se entende que é preciso botar essas pessoas na faculdade. Quem vai cuidar de meu filho e lavar minhas calçolas? Né? Exatamente. Se essa pessoa Esse vai foi um estar ponto, né? na faculdade, estudada e podendo cobrar mais pelos serviços dela. Exatamente. Perfeito. A Inclusive gente é o é que a gente muito fala muito. colônia. Isso! Total. A gente é E, da, muito e das colônia.
E desse estranhamento, né? De como assim? Aquela coisa do você não tem cara de médico. Você é um médico, você não tem É, cara de médico. Como por é quê? cara de Porque médico? Me conte. não, qualquer coisa que não seja negra ou indígena, aí tem cara de médico. Uma coisa que eu acho muito interessante é que existe um orgulho, né, nas pessoas que têm ascendentes europeus, assim, faz, meus avós vieram Sim! da Segunda Guerra, venderam tudo para poder chegar no Brasil, vieram convidados pelo governo para trabalhar e ter terra, vieram convidados a serem colonos, né? Foi sofrido? Não posso dizer que não foi, né? Porque se deixar sua terra para poder chegar em outro país sem saber como Sim. funciona, com outra língua, é péssimo. Mas aí a gente olha para a história das pessoas que vieram lá sequestradas, tiradas à força, que não escolheram comprar uma passagem de navio para poder entrar no outro país e ganhar uma terra, sabe? E aí? Por que essa história não é contada? Por que quando alguém fala sobre isso, meus ancestrais foram sequestrados e trazidos para o Brasil, fica todo mundo, oh, meu Deus, vitimismo! Não, gente, não tem vitimismo, são fatos. Quando os negros saíram do processo de escravidão, que foi uma questão que tem até a lei, o negócio que a escravidão acabou para inglês ver, esse termo para inglês ver, é porque o Brasil foi pressionado pela Inglaterra para poder suspender o processo de escravidão. E a gente sabe que, na verdade, não aconteceu realmente. É. Assinou-se o contrato, o documento de que a escravidão estava suspensa, mas a escravidão continuou acontecendo. E o que é que os senhores fizeram? Ah, é? Não, não é para ser escravo, não? Então tá bom. Picou todo mundo na rua, em situação Sim, de lenço fome e sem miséria, documento. num Brasil sem saneamento básico. Essas pessoas entraram na mendicância e acabaram voltando para as fazendas pedindo, pelo amor de Deus, me aceite. Porque aqui eu tenho Tra- que comer. É E isso, aí, o que é que esse trabalhando pelo senhor prático de faz? comida. O senhor escraviza e ainda humilha mais, além de violentar. A história da escravidão no Brasil é uma das mais perversas do mundo. É uma das mais perversas do mundo. Porque existia todo como ela veio um pouco depois, né, do que nos outros países, na Europa e nos Sim, Estados sim, Unidos, ela aconteceu sim. um pouco depois, ela aconteceu com muito mais violência, porque já tinham sido sequestradas pessoas lá, e essas pessoas tinham muito mais resistência para poder serem trazidas. Então, o processo de panha das pessoas já era mais violento do que há 100 anos atrás, quando começou a escravidão na Europa e nos Estados Unidos. E acabou lá de verdade, ou com mais verdade do que aqui, pelo menos. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, as pessoas são chatadas, são colocadas na rua sem o menor cuidado. Nos Estados Unidos, houve uma reforma onde os escravos receberam terras para poder se plantarem, ter o mínimo tipo de subsistência. Não todos, é claro, mas receberam terras. Os castigos de violência física foram realmente suspensos e fiscalizados nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui estava tudo bem, tudo certo. Tem um traço epigenético, Lu, que eu acho muito interessante e cruel, apesar de interessante. É que eu não sei se você sabe que depois que teve a libertação dos escravos, que eles puderam circular pelas ruas, Sim. pessoas descalças poderiam ser recapturadas e levadas para fazendas. Porque se você é descalço, você é um à toa, você é um mendigo, você não tem como se manter. Então, por uma questão de sanitarização pública, você pode ser recolhido pelo Estado. Gente. Hoje em dia, até hoje em dia, qual é o maior tesão de menino que mora na favela quando ganha o primeiro dinheiro? Comprar um Tênis. tênis. Da Nike. E é um atravessamento Gente epigenético, do Lu. céu. É tipo, não sou qualquer, sabe? Ninguém ensinou para aquele menino que ele tinha que comprar um tênis ou um sapato, né? Mas isso veio geração a geração. A capoeira Angola é jogada de sapato porque antigamente eles precisavam se entreter de alguma forma. Então eles tinham que jogar, se divertir, brincar calçados. Calçados. Porque se eles estivessem descalços e a Eram polícia levados. chegasse, eles poderiam ser recolhidos e levados pelo Estado. Manicômio. Quantas pessoas não eram loucas, eram só escravas soltas, libertas e foram para manicômios? É muita perversidade. A história da Gente. gente, quando a gente olha para a saúde mental dessas pessoas, a gente tem muita história de perversidade.
Eu acredito que a palavra é essa mesmo. Perverso. É a palavra que de fato, se for possível denominar, que seja isso. Essa dos pés descalços, realmente. Isso tem, inclusive, livros. Caco Barcelo tem um livro que fala muito sobre isso. Um dos meninos que entra para o crime, né? Que ele tem vários livros voltados para esse sentido. Fala que eles viam o tênis na TV, né? E porque eu não posso ter, eu quero ter. E a entrada no tráfico tinha muito a ver com isso, que era a possibilidade daquele acesso e desse sonho minimamente possível. E que você está Sim. me dizendo. E que relação Era tem símbolo de isso? status entre pessoas negras. Então, se eu tenho um sapato, eu não sou um qualquer, eu não sou à toa, eu não posso ser apreendido pelo Não. Estado, eu tô a salvo. Né? Isso acontece até hoje. Gente. Menino de Havaiana, até outro dia, pessoas negras não podiam andar de Havaiana e de Kenner pela rua. Tinha que andar de tênis. Porque senão era moleque, era marginal. Isso Então mesmo. a gente Gente. tem toda essa história, tanto na cabeça de quem quer ter o tênis, quanto na cabeça das pessoas, dos capitães do mato, né? Que a polícia tem um quê de capitão do mato? Que são pessoas negras, perseguindo pessoas negras Negras. para poder servir a um Estado branco. Então é tudo muito grave o que a gente vive. E a gente, é saúde mental, sem estado de segurança, sem segurança social, é muito difícil. É querer muito, muito, muito. A gente não pode Nossa. nunca olhar para a nossa vida e achar que o mundo lá fora é parecido com o que a gente vive, porque não é, muito diferente, é muito mais delicadas as realidades, são muito mais delicadas do que a gente imagina. Quando a gente vai para a área que eu atuo, que é a de pessoas trans, quando a gente olha a vida de mulheres trans, a submissão à violência que elas passam é gigantesca. A sociedade não quer ninguém fora da norma inserida nela. Se você não for normativo, você tem que ficar na margem. Sempre é E a, assim, sempre foi assim. Por isso que a gente precisa, quem não está lá, precisa vir aqui falar para poder que mais pessoas saibam como as coisas acontecem. Porque senão ficam 10 lá gritando e ninguém olha. ninguém ouve, é o que a gente chama de absurdo, né? E aí fica, mimimi, é vitimismo. Tem um ditado africano que eu tenho usado muito, que eu uso Ai, esses exemplos, de que águia só aprende a voar com águias. Brancos racistas não vão ouvir negros, só vão ouvir brancos. Pessoas gordofóbicas não vão ouvir pessoas gordas. Homens machistas e pessoas machistas não vão ouvir mulheres. ele Um tem que exemplo ouvir de um igual, simples. né? Para validar. Um exemplo muito simples. Se a gente está na mesa de um bar e um colega faz uma piada machista, a gente se chateia, a gente sai idiota, palhaçada, que não sei o quê, mimimi, não sei o quê, vira uma conversa, vira uma confusão, você vai se retar, você vai embora. E fica de maluca. Esse é o ponto. De Pois é, desequilibrada, de não se pode pois falar mais é. nada. Esse mundo tá muito chato. Mas Tá aí, se difícil. nessa mesma mesa de amigos, o cara fala uma piada machista e o outro cara, um outro brother faz, oxente, velho, nada a ver. Ele vai tomar um Se susto, recolher. vai ficar sem graça e vai pedir desculpa pro brother, não pra você que foi ofendida. Então, Total. águias só aprender a voar com águias. Racistas Perfeito. não vão ouvir pretos. Racistas não vão ouvir indígenas. Por isso que é importante que a gente faça a voz. O lugar de fala é importante? Sim, importantíssimo. Mas se eu não tenho como alguém local com a necessidade de falar, eu falo e trago a pessoa comigo para dizer aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tive que vir porque se eu não viesse, vocês não viam ela. Então, o nosso lugar de aliado em causas de minorias sociais é do abrir a mata. Exato. A É gente trazer abre a essas pessoas mata para e falar, traz né? a Tem isso pessoa. também. Exato, perfeito. Não De é para ter. ficar no lugar do saber. O saber é meu, eu fui lá, coletei e tenho o saber. Não, você só coletou Perfeito. mesmo. O saber não é seu, você só coletou, só escreveu no papel. Então, o movimento Perfeito. é vir falar e depois trazer a pessoa aqui. Essa pessoa aqui sabe mais que eu, ó, você aqui. É. Vamos ouvir. É o que você está dizendo, é abrir caminhos mesmo, né? Mostrar, olha, você está vendo isso aqui, ó, que interessante você está me ouvindo falar isso, ó, isso é muito rico. Mas vamos aqui com esse baú, vamos abrir aqui, né? E aí trazer aos poucos, de fato, eu concordo plenamente com o que você está falando.
tô mexida também nisso, porque por É mais, horrível. quanto mais Me desculpe responsabilidade, até quem né? está aqui. Me desculpem trazer essas verdades, porque é dolorido de Necessária. digerir. É ruim. E ao mesmo tempo é muito importante porque as pessoas que se preocupam de fato, né, com o que deve se preocupar, a gente pensa o quanto a gente tem que todos os dias fazer um pouco mais e todos os dias buscar conhecer mais essas pessoas, nos aproximarmos. Eu lembro até quando me veio, eu comecei a seguir pessoas indígenas no Twitter, vendo movimentações por conta, crianças estavam sumindo. Esse Sim, negócio do Pantanal pegando fogo que estava na mídia, eles já estavam lá se acabando de falar há muito tempo. Tem vários influenciadores e influenciadoras indígenas que estão trazendo à luz muita coisa. Então é a Lu, a oportunidade, gente né, da tem uma gente se pessoa no inteirar. governo que tem uma filha indígena adotada de forma ilegal e a menina já tem pelo menos 15 anos. Ou seja, isso acontece há muito tempo. É o pegar para criar na versão indígena, sabe? A gente sabe que existe sequestro de pessoas para poder levar para fora do Brasil para poder adotar. A gente não tem a menor ideia o quanto isso acontece no Pantanal e região de Amazonas. A E gente não leva sabe quanto essas assim, pessoas podem se aproveitar da miséria e pagar por aquela criança. É muito complexo. parece coisa de filme de tão surreal e que É, é banal para esse é. sofrimento. É o que você está falando. Saúde mental. O que é isso para esse povo? O que é isso? O Que povo é não você está nem abrir o conseguindo olho e não dormir saber e se você vai comer. viver. Ah, Aquela sensação de alerta o tempo inteiro na vida, é que você falou, do pânico de vai entrar, vai estuprar todo mundo, vai levar embora, vai matar, vai. O tempo é. todo. Você não respira, que as pessoas falam tanto na respiração consciente, curativa, essas pessoas não Não respiram. existe, não existe. Pessoas em situação de risco social, não existe meditação, mindfulness, como é que, sei lá, como é que chama o negócio? Mindfulness. Não existe, Gringo. minha gente, não existe. Outra coisa muito importante, a violência com as pessoas indígenas acontece por duplamente. Além da violência física e social, acontece a violência religiosa. Para aquelas pessoas, aquela árvore é um ser de luz. Para aquelas pessoas, aquele rio, e a gente não coloca isso no lugar de violência religiosa. É A verdade. gente apaga tanto a cultura indígena que a gente não entende que matar um rio é matar um deus indígena. Devastar uma floresta é devastar um panteão de deuses. O apagamento da cultura indígena é tão violento, tão absurdo, que a gente não coloca nada na conta dos indígenas. Gente. Nada. Violência religiosa, intolerância religiosa, os indígenas estão sofrendo. O Pantanal pegando fogo deve ser um profundo desespero para essas pessoas que acreditam nisso como fonte de religião, de fé. E você vê tudo se acabar na frente dos seus olhos, não poder fazer nada, e que as pessoas, em geral, não têm consciência do que isso representa. Que é o que você está falando, é E uma dor que só eles têm. e é uma coisa praticamente irreversível. Não estou querendo diminuir a dor nem o problema, não, mas se você destrói um templo, destrói uma casa de candomblé, num centro urbano, você consegue reerguer aquele lugar. Mas como é que vai replantar uma árvore centenária? E ela ficar pronta amanhã. Não tem como Gente do fazer céu. isso. É muita violência. A violência religiosa que acontece com os indígenas, ninguém bota na conta. E acontece desde quando o primeiro. Como é que chama? O primeiro Anchieta era o quê? Era de um negócio religioso. Da primeiro padre chega no Brasil, a violência religiosa Sim. começa. E consegue continuar até hoje. E ninguém pensa nisso porque indígena é incapaz, né? Indígena, que nada, ficar pescando, faz nada o dia inteiro. Gente, a gente deveria fazer isso. O indígena está errado porque ele não está na lógica capitalista e o capitalismo precisa de escravos. Por isso que é tão essa caça ao território indígena é para poder fazer mão de obra escrava, assim como a gente já é do capitalismo. O problema da infernização que as pessoas fazem com os indígenas é que eles estão fora da lógica capitalista. Eles plantam o que comem. Eles vão no rio e Subsistência. pegam comida. Eles são prejudiciais ao capitalismo. Então, o que o capitalismo faz? Preda eles. Quer engolir. Gente. Eu ia até. As próximas perguntas, né, eram até sobre isso. O que é que de mais
além dessa questão que a gente estava falando, né, do dinheiro, enfim, dos impactos que traz, e você já trouxe tanta coisa dessa herança aí, epigenética em É, todos nós, em todas nós, o quanto, gente, é muita violência, muita perversidade mesmo. O que o sistema quer é nos matar, nos quando a gente fala exterminar. que quem é branco é privilegiado, é por tudo isso, Lu. É por tudo isso. A branquitude é privilegiada por tudo isso. Porque são herdeiros dos fazendeiros que escravizaram pessoas e estão aí, tudo bem para eles. E tudo A bem. gente é força de trabalho. A gente está a De serviço dessas construção, de pessoas. transformação, de tudo, né? A gente é força de trabalho dessas pessoas há muito, desde quando o Brasil é Brasil. A gente acha, não, eu sou empresário. Não, a gente está servindo o capitalismo. A sua empresa pequena compra num grande empresário, que é neto de um fazendeiro. E por que que a lógica é de opressão, de escravidão? Porque a epigenética atravessa esse jovem também. Porque se o ancestral dele fez isso, ele faz também. E super naturalizado, né? Super. Sempre Sempre foi foi feito. assim, tudo É certo. o Aí risco qualquer do senso coisinha. comum. Por isso que essa coisa, assim, sobretudo agora que tá recente, né? Essa questão dos trainees de novo, da Magazine Luiza, o quanto disso, meu Sim. Deus, é uma coisa, imagina, se É? ficar metade, metade. O Pois que é é. que não vai acontecer nesse país? Pois Que é é. um movimento tão simples de uma empresa. Tem outras, até a gente começou a descobrir, tem a Baia, e tem outras também que fazem seleção de pessoas trans. Aí esse movimento que é uma coisa que a gente que tem o pertencimento, aí vai tomando aquele fôlego. Aí você olha, gente, o que é isso? O que é que essas pessoas que sempre tiveram tudo estão... Você Pois tem o é. pacote inteiro do biscoito, tá sendo tirado um biscoito e você tá aí dando piti, chilique. Pois é. Porque aquele biscoito enche a barriga dele. Ele não quer encher a barriga menos. Ele quer que você passe fome. Total. Desde que a barriga dele esteja muito cheia, inclusive com todos os biscoitos. Então, a lógica, a saúde mental no Brasil é uma grande utopia, né? Você querer brasileiros com saúde mental não brancos, né? Com saúde mental ok, a pessoa tem que querer muito, a pessoa tem que poder fazer isso. E Total. a Né, eu obrigação da acho que... gente que trabalha com saúde mental é, inclusive, por reparação, trabalhar socialmente. Perfeito. Oferecer vagas sociais. A gente tem alguns minutos. Eu tô de fato muito mexida e muito agradecida. Obrigada. Eu acho que você, nessa uma hora, me trouxe coisas que talvez demorasse anos, né? Essa coisa de encurtar a jornada do outro, com muita certeza, com muita propriedade, com muito sentimento também. Isso em cada palavra é sua. Eu senti daqui, É porque né? é doído a gente Sim. assistir isso, sabe? É doído. Eu entendo. E aí eu queria que a gente chegasse a essa parte final, né? Falando de que isso existe, ok. Como é que a gente pode ressignificar isso, Mel, de alguma forma, né? Para facilitar, melhorar um pouco, facilitar não, melhorar um pouco o nosso dia a dia. Aí a gente tem 1 minuto e 48. É Aí na deixa você formiguinha, falar viu, sobre o que que Lu? é isso. É na formiguinha. É eu conversando com você, pessoas assistindo essa live, que as fichas caindo, e entender que o privilégio dela tem um preço para outras pessoas. É quem trabalha com saúde mental poder oferecer atendimento social, porque eu acho que isso é uma obrigação de quem trabalha com saúde Perfeito, mental, perfeito. oferecer cota social. Não adianta de nada você ficar atendendo milhares de pessoas, cobrando caríssimo e não fazer nada pelas outras pessoas que não tem como pagar por um serviço. Quando eu fui para a Aurora, eu fui por isso. Eu comecei na Aurora como voluntária. Eu fui lá, João e Salena, falei, gente, eu tô querendo fazer um trabalho voluntário aqui, como é? Não, venha! E de repente eles me convidaram para poder fazer a coordenação da equipe de acolhimento psicossocial. E a gente precisa fazer isso. A gente não pode ficar no lugar do ai, tô rica, cheia de dinheiro, minha agenda tá cheia. Não, tua agenda tá cheia, mas tem um monte de gente ruim aí. E esse povo que tá aí ruim da Perfeito, cabeça vai te alcançar de alguma forma. O perfeito. adoecimento da sociedade te alcança. A gente não está ileso ao Perfeitamente. adoecimento social. A gente precisa fazer alguma coisa e é quem pode, quem tem privilégio, olhar para essas pessoas e fazer alguma Que tem que coisa. fazer.
Perfeito, Mel. Muito, muito, muito obrigada. Vai cair Eu daqui te a pouco. Eu também agradeço, acredito Lu. muito nisso. Vamos usar os nossos talentos em prol dos nossos LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas. Vamos, minha gente, movimentar essa estrutura, pelo amor de Deus. Todos nós podemos Vamos fazer sim. um pouquinho para transformar esse mundo, Mel. Muito, muito obrigada. Um beijo Qualquer coisa enorme. chame, Luca. Eu estou sempre E à a gente se disposição. vê. Tá, meu amor? Até Beijo, breve. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.